Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa, esperamos que esteja bem de saúde, não é? E nós também do outro lado estamos bem, alhamdulillah, graças a Allah, ainda muito melhor agora, estamos lá no término do Ramadã, que estamos quase para receber o mês de Shawwal. E nós hoje estamos aqui mesmo para conversar com o Maulana Ali. Ele traz aqui um tema do efeito de jejum na sociedade. Já falamos tanto sobre o jejum, mas nós queremos trazer aqui, o Maulana Ali está a trazer aqui o tema de efeitos de jejum, os impactos que causa, não é? Acredito eu que sejam impactos positivos na sociedade em geral. E depois não só queríamos trazer aqui, pedir assim, meu caro telespectador aí em casa, quando estiveres a ver o nosso vídeo, pedimos de fundo do coração que ponha aí seu like, ponha like se gostou, comente alguma coisa, faça a pergunta, porque nós, se existimos, é por si, meu irmão, então esperamos que subscreva-se ao canal para crescer muito bem mesmo e dar o seu like aí, dar o seu parecer, comenta. E hoje nós temos aqui o Maulana Ali, a quem nós desejamos boas-vindas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Maulana. Hoje queremos falar de efeitos do jejum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mesmo ao Allah subhanahu wa ta'ala por nos garantir a vida e a sorte de testemunharmos o mês de Ramadã e de rogar mesmo ao Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça recipiente das suas misericórdias ou então das suas dádivas que Ele preparou para os crentes nesse mesmo de Ramadã. E quanto à questão, primeiro gostaria de dizer que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a apresentar sobre o mês de Ramadã. Ele diz que o mês de Ramadã é aquele mês no qual Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Sagrado Alcorão, que é guia para a humanidade e critério de julgar. Então, aqui está claro que, na verdade, o Corão e o jejum são elementos que andam em paralelo. Razão pela qual, quando chega o mês de jejum, durante o dia, o mês de Ramadã, durante o dia nós jejuamos, e Allah subhanahu wa ta'ala também ornamentou este mês de Ramadã com ibadat, a recitação do Sagrado Alcorão. Vem mencionado que o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam foi abder de recitar o Sagrado Alcorão, fazer revisão do Sagrado Alcorão. Mas, quando chegasse ao mês de Ramadã, Jibril alaihi salatu wa salam vinha fazer revisão com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E outro impacto, o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, como a gente sabe, ele era o mais generoso dentre as pessoas que existiam na humanidade. Mas quando chegasse ao mês de Ramadã, a sua generosidade cada vez mais aumentava. E as pessoas, através destas práticas do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, as pessoas foram aplicando no seu cotidiano. E quando chega o mês de Ramadã, não só para o muçulmano, na sociedade em geral, a gente vê certas mudanças. Por exemplo, o mês de Ramadã é o mês que invade todas as esferas. Nós vemos quando chega o mês de Ramadã, é diferente com os eventos que têm a ver com outras religiões. Por exemplo, quando chega a época do Natal, é um momento sangrento, que as entidades governamentais ficam preocupadas. Na área da polícia, a gente sempre ouve que tolerância zero para qualquer tipo de violência. É um momento de acidentes, um lado para o outro, mas quando chega no mês de Ramadã, nem o próprio governo ganha um sossego, porque é um momento de paz. Nós vemos as pessoas muçulmanas andarem de uma maneira tão pacífica. Nos prédios, não importa, é rico, é o pobre, é um ambiente de paz, um ambiente pacífico. Nas escolas, a gente vê aquelas miúdas que usavam de uma maneira vergonhosa, mas aderindo uma roupa que ensina a modestia, ou então usando de uma maneira decente. Isso também traz, porque hoje em dia as pessoas clamam, gritam que há violência, há muita prostituição, mas o que aumenta essa prostituição?
da maneira como as miúdas vão usando, da maneira como as pessoas se vestem. Então o mês de Ramadã é o mês de castidade. Não só para os muçulmanos, mas também para o não muçulmano, sentem o efeito do jejum. Sabe que é um momento pacífico. Até eles, quando vê um muçulmano, o não muçulmano, quando vê um muçulmano a praticar ações inúteis, pergunta: será que você não sabe que esse aqui é mês de Ramadã? Então isto quer dizer, nem aquela pessoa que não é muçulmana respeita o mês de Ramadã. Então é um momento pacífico, é um momento de paz dentro da sociedade. Nem mesmo a pessoa não muçulmana respeita o mês de Ramadã. Estamos a falar do impacto na sociedade que o Ramadã tem, não é? E agora, Molana, esse é o impacto geral. No cômputo islâmico, como que o muçulmano recebe este Ramadã? Quais são os efeitos, os impactos que proporciona ao Islã, ao muçulmano? Quanto a esta pergunta, Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Sagrado Alcorão: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o jejum da mesma maneira que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para aqueles povos anteriores, la'allakum tattaqun, mas qual é o objetivo? Para as pessoas terem temor em Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa jejuando, quais são os ganhos que essa pessoa obtém? Primeiro, a pessoa fica mais próximo do seu Criador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E estando próximo de Allah subhanahu wa ta'ala não é algo insignificante, meus caros irmãos. Estar próximo do seu Criador, a gente mesmo, quando a gente está para falar com uma certa entidade ou com um certo governante, existem vários parâmetros. Devemos seguir o protocolo. Até você pode marcar a audiência e ficar um mês sem conseguir falar com o presidente da República, com o governador, até com o presidente do município. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala, quando chega o mês de Ramadã, é o próprio Allah subhanahu wa ta'ala que fica mais próximo do seu servo. Quer dizer, você não tem que fazer vários exercícios para chegar a Allah subhanahu wa ta'ala, mas Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, todas as noites do mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala faz um anúncio: Hal min sa'ilin fa'utiya su'alihi. Será que existe alguém que esteja a pedir algo, que tem um pedido, para que eu possa garantir aquilo que a pessoa está a pedir? Hal min ta'ibin fa'atuba alayhi. Será que existe alguém que esteja a pedir perdão para que eu possa perdoar esta pessoa? Então, aquelas pessoas que conseguirem amealhar estes benefícios, sem dúvida, eles terão um grande ganho durante este mês. Razão pela qual que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sempre dizia: "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana takuna sana kulliha", que o meu povo, se soubesse acerca da importância do mês de Ramadã, então eles dizeriam que todo ano fosse Ramadã. Por quê? Nabi sallallahu alayhi wa sallam depois vem explicar: "Li'anna al-hasanati mujtama", que Allah subhanahu wa ta'ala neste mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala multiplica as boas ações. Você praticando uma ação, a probabilidade é daquela ação Allah subhanahu wa ta'ala multiplicar várias vezes. O ta'atu maqbula, a nossa adoração, todo o nosso ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala aceita. O du'a mustajaba, se a pessoa também for a pedir du'a, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar o seu du'a e a pessoa fica mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ficar mais próximo de Allah subhanahu significa Allah subhanahu wa ta'ala derrama a sua misericórdia total perante aquele crente. Então, este é o impacto que o Ramadã traz na vida do muçulmano. Além disso, existe um hadith nosso Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam que ele diz que quando chegar no dia do Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, certas pessoas entrarão no Jannat sem ajuste de contas. E chegando no Jannat, o guardião do Jannat vai perguntar a ele: será que vocês viram? Prestaram as contas com Allah subhanahu wa ta'ala? Aqueles crentes dirão: não. Vocês passaram pelo ponto de Surat? Aquelas pessoas dirão: não. Então o anjo vai perguntar: como é que vocês atingiram esse estatuto? Como é que vocês atingiram este grau? Eles vão dizer que nós adoramos Allah subhanahu wa ta'ala secretamente e Allah subhanahu wa ta'ala também nos fez entrar no Jannat secretamente. Significa que o jejum é algo que a pessoa faz secretamente. É diferente de outro tipo de ibadat. Quando alguém vai fazer salat, as pessoas testemunham: fulano está a rezar. Mas o jejum, ninguém sabe testemunhar que fulano está a jejuar. Só é o contexto de você dizer que eu estou a jejuar.
Pode ser que você não esteja a jejuar, quer dizer, é uma ação que você e Allah subhanahu wa ta'ala tem um conhecimento. Então, esse é um impacto do jejum dentro da vida de um crente. Mashallah, dentro da vida de um crente o impacto é tão enorme, não é? Então, ouvimos aí do temor. Mas é uma pergunta que não quer se calar, Maulana, quando... será que esse jejum muda mesmo os muçulmanos? Porque nós temos visto o comportamento humano, depois de passar muitas das vezes, quando termina o jejum, ele volta a ser o mesmo tirano, volta a ser o mesmo mal comportado, volta a ser pessoa orgulhosa, volta o que para ele considerava aquele jejum como se fosse um tempo de férias. Será que o que ele produz 30 dias não consegue manter até outro Ramadã? Quanto a esta pergunta, meus caros irmãos, é mencionado que aquela pessoa que não for a mudar durante o mês de Ramadã, que o Ramadã não trazer efeitos perante essa pessoa, então a probabilidade é que essa pessoa não irá mudar toda a sua vida. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que o jejum, mês de jejum, é um mês de treinamento. É um mês de treinamento para que a pessoa possa atingir a perfeição. Não só no jejum, mas Allah subhanahu wa ta'ala quer que a vida do muçulmano seja aquela que a pessoa leva dentro do jejum para toda a sua vida. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo Allakum tatakuna, para vocês poderem ganhar o temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquelas pessoas que não mudam depois do jejum, é um sinal que este indivíduo, o jejum não trouxe nenhum efeito positivo perante esta pessoa. Alguma coisa não está bem nesse senhor. Alguma coisa não está bem nesta pessoa. Por exemplo, se alguém vai num campo de treinamento, alguém vai numa escola e lá a pessoa não teve notas baixas, quando chega no campo, a pessoa vai se ver. Se passou de classe corrompendo os professores, na prática vai se ver. Quando chegar no local de trabalho, ele vai ter dificuldade. Então, é da mesma maneira. Aquela pessoa que o jejum não teve nenhum ganho, não teve nenhum efeito perante aquela pessoa, depois de Ramadã, será esta pessoa que nós vamos ver, afinal de contas, era por causa de Ramadã, está-se a comportar desta maneira. Quer dizer, o jejum não teve nenhum impacto positivo perante aquela pessoa. Ele acaba sendo um disfarce. Acaba Quer sendo um enganar assim Allah subhanahu wa ta'ala, os demais estão a ver, parece um grande muçulmano, mas quando termina isso, já cada um por si, Deus por todos. É verdade, são aquelas pessoas que usam a capa do Islã, mas na verdade eles não praticam o Islã. Ok. Agora, qual é a melhor via para os que têm dificuldades de acatar o Ramadã como deve ser e eles querem acatar? Qual é o melhor método que alguém pode seguir e ele engrenar-se aos que fazem parte da adoração de Allah, na verdade? Aqui está claro que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão, Ya ayyuhalladhina, diz, Allah subhanahu wa ta'ala diz, estejai, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, que na verdade temei Allah subhanahu wa ta'ala e estejai na companhia dos verdadeiros. O que acontece, meus caros irmãos? Quando chega o mês de Ramadã, é um momento de solidariedade. É um momento que as pessoas ficam próximos de um ao outro, onde? Na mesquita, num ambiente totalmente religioso. Então, depois de Ramadã, aquele ambiente tem a tendência de se romper. Aquelas pessoas só que iam lá por causa do Ramadã vão desaparecendo. Vão ficar aquelas pessoas que era uma rotina diária. Então, aquela pessoa que deseja, na verdade, mudar, deve continuar naquele ambiente daquelas pessoas que sempre são engajadas onde? Nas mesquitas. Por quê? A fé é uma coisa preciosa e a gente deve preservar esta fé. Você pode ter fé em Allah subhanahu wa ta'ala, mas se você todos os dias está na companhia daquelas pessoas que são malditas, daquelas pessoas que são infiéis, é verdade que um dia você vai perder esta fé. Então, se você querer preservar esta fé, se você quer levar um ambiente que você vinha levando no mês de Ramadã para toda a vida, você deve procurar aquelas pessoas que estão num ambiente totalmente religioso. Só desta maneira você vai amealhar os frutos que Allah subhanahu wa ta'ala preparou no mês de Ramadã para toda a sua vida. Ficando com os que
estão mais próximos de Allah de uma forma constante. De uma forma constante. Não dinâmico, estático. Não aqueles que ficam na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala por conveniência, numa certa época, por conveniência. Então, as verdadeiras pessoas são aquelas que seguem a rotina, aquela que foi traçada por nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam constantemente. Aí, meu caro telespectador, estamos a falar aí que fica com as pessoas que sempre estão com Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem, o Ramadã é que termina, mas o Din de Allah não terminou. O Ramadã é que termina, mas o Islã não terminou. O Ramadã é que termina, ordem de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sempre estará consigo ao seu lado e precisa que tu ganhes mesmo consciência disso. Aquilo tudo que te distanciaste durante o mês de Ramadã, tem que manter, esforça-se para manter, não é? Isto aqui é o melhor resultado do Ramadã, como estamos a ouvir aqui, o Maulana Ali a nos explicar muito bem, de uma forma clara, que se tu aprendes isso tudo, tem que manter, não pode ser dinâmico. Já que era Ramadã, então não havia problema, mas agora que é Ramadã já acaba endurecendo seu coração. Isto é muito mal, porque não dá bom sinal que você está sendo um bom muçulmano, e Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de pessoas que não são boas muçulmanas. É muito mais pior os desumanos, não é? Quando atende alguém, atende de uma forma desumana. Isso caracteriza que seu jejum só estava aqui a fazer um turismo, não fazer um jejum real, porque fazendo o jejum real tem que ter compaixão para com o seu próximo. E é assim que nós hoje estamos a falar desta. E agora, ainda pedimos assim, subscreva-se ao nosso canal para este canal crescer muito e dê seus likes e comentários também. Nós já vamos receber com grande respeito e vamos ter mesmo a honra de poder ler seus comentários. É a partir de seus comentários que nosso canal vai mesmo crescer e acreditamos nós que tudo corra bem, que Allah subhanahu wa ta'ala facilita. Até o próximo programa. Quem tiver o Eid aí, Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.